Aleluia, glória a Jesus, exaltado seja o nome do Senhor. A melhor coisa deste mundo é louvar a Deus. O melhor momento das nossas vidas é bendizer ao nome do Senhor. É por isso que o salmista fala no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendizei ao nome do Senhor. Aleluias! Nesta manhã, o Senhor nos convida a sairmos da estrada de lamentação, de reclamação, de murmuração e entrarmos na estrada de adoração, de louvor, de ações de graça. Quando nós bendizemos ao nome do Senhor, quando nós nos posicionamos em adorar a Deus, em bendizer ao nome do Senhor, o céu se move ao nosso favor. Glória a Deus, aleluias! Manhã de glórias, manhã de vitória, manhã de exaltar ao nome do Senhor, manhã de abrirmos os nossos corações para agradecer a Deus, porque Deus é bom. E Deus tem cuidado de nós. Precisamos diferenciar luta de promessas. São lutas que nós passamos porque precisamos que Deus forje em nós caráter de guerreiros. E promessa é aquilo que Deus está fazendo, trazendo para nossas vidas em nome de Jesus. Deus, Ele é grande. Deus, Ele é fiel. Glória a Deus, eu não sei viver fora do ambiente do louvor, fora do ambiente da adoração. Glória a Deus, a adoração atrai a glória de Deus para nossas vidas. Glória a Deus, Pai do Senhor, povo de Deus, povo escolhido, eleito de Deus, para exaltar o seu nome na terra. Aleluia, o fiel, o Emanuel, o guerreiro, ele está conosco para nos dar a vitória, em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso Deus. Vamos orar, povo de Deus. Vamos clamar, vamos buscar a presença de Deus para nossas vidas. Vamos encher a nossa casa, as nossas vidas da presença dEle. Vamos buscar o Senhor. Pega aí todo o material que você precisa para apresentar diante do altar de Deus. Tudo que você precisa para colocar diante do altar do Senhor. Pega aí o material, peça de roupa, fotografia, as contas a serem pagas. Coloca tudo diante de Deus. E nós, em concordância, vamos orar, vamos clamar, vamos suplicar o favor de Deus. Clamar até que o Senhor venha ao nosso encontro e mude a nossa história. Então vamos, em nome de Jesus, pega a tua água, não esquece de pegar água para ungir, vamos clamar. E Deus é bom, né, Laísa? Deus é bom em todo tempo, em todo momento, Deus é bom. O Senhor não abandona aquele que vai na sua presença de coração quebrantado. Que a Bíblia diz, um coração quebrantado, um coração cheio de gratidão, Deus não diz não. E é por isso que ele fala em Jeremias 33:3, clama a mim, clama, e eu vou te mostrar, te anunciar, fazer coisas grandes e firmes, que tu ainda não sabe, mas eu te mostrarei. Isso é Deus, isso é Deus purinho, isso é o Todo-Poderoso que trabalha ao nosso favor. E eu creio no poder desse Deus, que nessa manhã está conosco para nos dar vitória. Em nome de Jesus. Então vamos clamar, Maria Ângela, que a vitória vem do Rei, a vitória vem do Senhor. Existem situações que você humanamente não pode resolver, mas pelo poder da oração, Deus entra ao teu favor. Corações onde ninguém pode entrar, Deus entra ao teu favor. Oh! Situações que estão fora do nosso alcance, Deus entra ao teu favor quando você clama, quando você ora, até que o Senhor
faça até que o Senhor venha. Não é no seu tempo, não é da sua maneira, mas é no tempo de Deus, é da maneira de Deus, mas que Ele faz o excelente, Ele faz, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. Aleluias, glória a Deus, maravilhoso, aleluias, glória a Jesus, aleluias. Põe louvor na tua casa, põe louvor no teu carro, Davi. Vamos encher o ambiente que estamos da adoração ao Deus vivo, aleluia. Vamos orar. Vem comigo também aqui no Instagram, compartilhando esta live, enviando aqui para as pessoas, para que entre. Existe muita gente oprimidas e que precisam realmente que Deus faça uma obra em nome de Jesus em suas vidas. E tem pessoas em cima da cama nesse momento, dormindo, e que necessita que você acorde. Manda uma mensagem aí. Acorda para orar, acorda para buscar a face do Deus vivo. Acorda para receber uma oração e sair desse cativeiro da opressão, da depressão. Muitas das vezes as pessoas estão dormindo, mas não é um sono normal, sono de depressão, sono de peso, de angústia. E através do teu chamado aí, enviando aqui esses coraçãozinhos, ela acorda, entra numa live como essa, entra aqui no quarto de guerra e é abençoado, em nome de Jesus Cristo. Vamos clamar, vamos suplicar o favor do Senhor, vamos louvar a Deus porque Deus é bom, vamos louvar a Deus porque Deus Ele é fiel. Vamos mandando aqui esses coraçãozinhos, vamos bendizendo ao nome do Senhor, vamos trabalhando para Jesus, aleluias. Você não gosta de receber bênção? Então vamos ser canais de Deus, para que outros também recebam, glória a Deus, aleluias. Vamos orar. Quando o povo de Deus clama, Deus ouve. Quando o povo de Deus ora, pede socorro do céu, do alto, vem o socorro de Deus para nossas vidas. Eu creio, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós chegamos no teu altar, reconhecendo primeiro que só o Senhor é Deus, reconhecendo que tu és maravilhoso. Nós chegamos no teu altar para te entregar nesta manhã louvores, adorações, ações de graça, gratidão. Oh, dericanta labasteia. Não queremos chegar no teu altar como os nobres leprosos que receberam a bênção e foram embora. Não, nós queremos um coração quebrantado diante de Deus. Nós queremos, Senhor, que tu nos dê um coração cheio de gratidão, um coração cheio de louvores. Oh, deribalabachai, deribalabacalabasterebalaia. Senhor, queremos um coração grato diante do teu altar. Queremos um coração que agrada a Deus. Queremos um coração quebrantado diante da tua presença, em nome de Jesus. E pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Perdoa as nossas iniquidades, em nome de Jesus. Sara a nossa terra, em nome de Jesus. Dai-nos santificação, sem a qual ninguém vê Deus. Oricantarabacarabalabasteia. Deus vivo, manhã de consagração no teu altar, manhã de ações de graça, manhã de declarar em todo tempo: santo é o Senhor dos exércitos, grande é o Senhor dos exércitos, poderoso é o Senhor, grande é o Senhor. Só tu és grande, só tu és poderoso, só tu és fiel, só o Senhor pode nos socorrer. Não temos e não precisamos de outro socorro, porque sabemos que o nosso socorro vem do alto, é de cima, vem de Deus. Oh, glórias! O nosso socorro, igreja, vem de um Deus que nunca falha, que nunca perdeu a batalha.
O Emanuel, ele está conosco e ele nos dará vitória. Oh, Shurikantalabastere-balabasteia, o maravilhoso, o fiel, responderá às nossas orações. Pai, nesta manhã nós estamos consagrando a nossa casa, a nossa família no altar de Deus, no altar do eterno. Entregamos nossa família diante de Deus, em nome de Jesus, e profetizamos: a nossa família é família bendita de Deus. As trevas, o inferno, o mal não tem direito, não tem legalidade sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, entregamos nesta hora a nossa casa no altar de Deus. Orecalabacalabacheia, e declaramos: a nossa família é família bendita de Deus. Família bendita de Deus na terra. Oricantarabasteia, e nenhum mal, nenhuma maldição, nenhum demônio, nem o inferno, nem as trevas tem ou terá poder sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que tudo aquilo que nós consagramos, entregamos para Deus, santo é. Então nós santificamos para Deus a nossa família e ordenamos: Satanás, solta a nossa família, solta aquilo que é nosso, já entregue consagrado no altar de Deus, em nome de Jesus. Como mães, pais, avós, nós consagramos a nossa casa a Deus, a nossa herança a Deus. Filho, neto, herança do Deus vivo, rachodeia, e eu não abro mão disso. Não abrimos mão da nossa família, não abrimos mão da nossa casa, dos nossos netos, dos nossos filhos. Jesus chama nossos filhos pelo nome, Jesus chama nossos netos pelo nome e o alcança com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Deus, tu és poderoso. A tua palavra diz que o Senhor não nos deu filho para a calamidade, porque eles são teus. Eles são herança tua, eles são propriedade tua na terra, herança do Deus vivo. Joga por terra toda a armadilha de Satanás contra a vida dos nossos filhos, toda obra maldita, toda mulher, homem estranho na vida deles, vai tirando, vai arrancando, vai jogando por terra, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós colocamos nossos filhos no teu altar, assim como Abraão se posicionou, subiu no monte do Senhor e entregou Isaac. Assim nós entregamos os nossos filhos diante do teu altar, declarando que eles são do Deus vivo, declarando que eles são do Senhor. Deus, entra nos lares nesta manhã, dá voz de comando a teu exército guerreiro, que guerreie por cada lar aqui representado, contra Satanás e o inferno, contra a prostituição, drogas ou a morte. Corta laço de morte, de destruição, de prostituição, de drogas, contra as nossas famílias, contra a nossa casa, contra a nossa herança. Em nome de Jesus, nos colocamos entre a nossa herança e Satanás e ordenamos: Satanás, solta, em nome de Jesus, os nossos filhos. Solta, solta que é nosso, em nome de Jesus. Não vai roubar nossos filhos, nossos netos, não vai roubar, em nome de Jesus. Deus, levanta aqui homens guerreiros, mulheres guerreiras, que guerreiem pelos seus filhos, que guerreiem pela sua herança, contra as trevas, contra o inferno, em nome de Jesus. Está diante da tua presença a nossa casa, Pai. Todo relacionamento dos nossos filhos, dos nossos netos, ou com estranhos, com filisteus, Senhor, joga por terra no poder do sangue.
e no poder do nome de Jesus Cristo. Ori calabacalabachuri cantalabasteia. Tira, Senhor, joga por terra relacionamento maligno. Quantas mães aqui orando, pais, pelos seus filhos, entra com providência, faz a obra em nome de Jesus Cristo, traga bons encontros para nossos filhos, para nossos netos, em nome de Jesus, restaura também os casamentos, repreende a mulher estranha, o homem estranho nos casamentos, em nome de Jesus, mas levanta mulheres sábias, mulheres prudentes e homens tementes a Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos diante da Tua presença a nossa família e profetizamos que a nossa família é família bendita de Deus. Assim diz a palavra de Deus, e ninguém pode impedir, em nome de Jesus Cristo. Pai, nesta hora, arranca do nosso meio toda a doença. Cada hora vem um tipo de praga, de doença, mas a Tua palavra nos garante que as pragas do Egito o Senhor não colocaria sobre nós, Teu povo, Tua aliança, Tua herança. Deus, em nome de Jesus, joga por terra todo tipo de variante, todos vírus, toda bactéria, praga maldita. Senhor, repreende cada espécie de gripe, de mal que aparece no meio do Teu povo. Vai varrendo, vai tirando, vai trazendo cura. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome, eu oro, Pai, pela vida da pastora Ana Lígia, que o Seu poder venha sobre a Tua filha, trazendo cura, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo a recuperação dela, sobrenatural, em nome de Jesus. Também, Senhor, o pregador Edmilson, cura o Teu filho, ele faz falta no nosso meio. Oh, Deus, visita ele agora com saúde, com vigor, com graça. Abençoa a sua vida para que ele possa voltar para sua casa, em nome de Jesus, em plena saúde, para a glória e honra do nome do Senhor. Nós consagramos a nossa casa no altar de Deus e expulsamos do nosso meio toda praga, toda doença, toda peste, que saia do nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu oro nesta hora, consagrando as nossas finanças diante da Tua presença. Entregamos nossas finanças diante do Teu altar. A Tua palavra nos orienta para sermos fiéis no pouco. Sobre o muito o Senhor nos colocará. Onderi canta labastere balabasteia. Vem, Deus, em nome de Jesus, e libera e ordena a Tua bênção sobre a nossa casa, em nome de Jesus, e dai-nos fidelidade, dai-nos um coração fiel a Deus, a semearmos no altar de Deus, porque quando nós semeamos no Teu altar, nossas ofertas, nosso dízimo, Tua palavra diz que por essa atitude, Deus repreende o ladrão, o devorador, o migrador, o gafanhoto, a peste, a miséria, a pobreza, e nenhum desses mal tem poder sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos viver a bênção da multiplicação. Oh, dericanta labasteia, repreende nos lares agora o espírito da miséria, o espírito da pobreza, repreende nos nossos lares toda obra maldita, obra maligna. Em nome de Jesus, eu profetizo portas de emprego abertas, portas excelentes. Toma posse, em nome de Jesus, os milagres de Deus. Profissional liberal, que Deus te abençoe com grandes clientes,
com grandes eventos, em nome de Jesus. Liberação de contratos grandes, recebe grandes contratos, em nome de Jesus. Contratos de vendas, recebe, recebe a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó sobre a tua vida, e deixe Deus ser Deus na tua vida, porque para o homem abrir uma porta, é necessário que exista a porta e a parede, mas Deus, esse Deus que eu falo nesta manhã, esse Deus que servimos, ele não necessita da parede, muito menos da porta, para que ele abra a porta onde não há possibilidade humana, para que você entre, seja abençoado e tenha mudança de história, mudança de sorte. O que faz a diferença na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é o coração obediente à palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala que é isso, então assim será. Ore cantarabastere balabasteia, ribalabacalabaxeia, nada pode reter aquilo que é de um fiel dizimista, de um fiel ofertante na casa de Deus. E nesta manhã eu clamo, Deus, repreende do nosso meio tudo aquilo que é roubo, tudo aquilo que é obra maligna, tudo aquilo que é ação de Satanás, trazendo para o nosso meio roubo através da enfermidade ou através de outras coisas. Joga por terra no poder do nome e do sangue de Jesus. Eu denuncio nesta hora todo tipo de ladrão, devorador no nosso meio, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Declaro que nenhuma unha daquilo que é seu, meu irmão, daquilo que é seu, igreja, daquilo que é meu, daquilo que é nosso, daquilo que é da nossa família, nenhuma unha sequer vai ficar presa nas mãos do inimigo, seja ele quem for. Não vai reter o que é nosso, não vai reter o que é da nossa família. Em nome de Jesus eu profetizo liberação de contratos, liberação, suprimento sobrenatural para nossas vidas. Em nome de Jesus, suprimento, provisão do alto, provisão do céu. A palavra de Deus diz assim: se tu crê, tu verás a glória de Deus. Eu creio em milagres, eu creio nas maravilhas de Deus, eu creio que nós não estamos em oração, em jejum, em vão, mas eu creio que o Todo-Poderoso vai bradar o nosso favor e vai mudar a nossa sorte, a nossa história, aquilo que tem se mostrado no teu caminho impossível. Nesta manhã, Deus, o Todo-Poderoso, derruba as barreiras do improvável, derruba as barreiras do impossível para te dar vitória, para nos dar vitória, porque Deus, Ele é Deus, e Ele não precisa da ajuda, nem da permissão de ninguém para fazer as suas maravilhas. Oh, xuricantalabasteia, Deus, olha essa pessoa clamando por essa conta a pagar. Eu profetizo conta paga, tudo pago, em nome de Jesus, contas pagas, em nome de Jesus, provisão do alto sobre a tua vida. A provisão, ela não é terrena. Muitas das vezes nós estamos esperando uma provisão terrena, uma provisão de Deus. Ei, a palavra de Deus em João 3:27, ele diz assim: o homem, ele não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Então, no meio desta guerra, olha para Jesus, olha para Ele, aguarda a provisão dEle, espera nele, veja Jesus entrando nas tuas causas impossíveis e transformando isso que é impossível para você em milagres. Milagres é o nome daquilo que Deus vai fazer na tua vida, se você crê e se você se posicionar a ser fiel diante de Deus, em nome de Jesus. Pega aí
essas contas, essas fotografias, peça de roupa, pega aí teus pedidos de oração, levanta para o alto e vamos clamar em nome de Jesus Cristo. Ori cantarabastere balabachai. Pai Todo-Poderoso, eu profetizo cura nesta casa, em nome de Jesus, libertação nesta família, em nome de Jesus. Eu profetizo as mãos do Todo-Poderoso agindo ao teu favor, que ora comigo agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ah, Deus, entra com providência, eu declaro cura, ou a providência, a intervenção de Deus nessas fotos. Unge essas peças de roupa, Senhor, em nome de Jesus. Unge cada detalhe que teus filhos estão colocando agora diante do teu altar. Unge esta casa, manda um anjo de guerra passando a revista nesta casa e vai repreendendo Satanás, demônios, obra do inferno, espírito perturbador. Joga por terra o espírito de Jezabel, o espírito de Faraó, rica labachuri canta labasteia, mas de uma forma sobrenatural, meu Pai. Ouve, responde a oração do teu povo que chama pelo teu nome. A tua palavra diz, ó Deus, que é impossível que o Senhor minta. Aquele que nos fez a promessa, ele é fiel, ele não mente, ele não volta atrás. Por isso, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre todos os vales de ossos secos que você está passando na tua vida. Eu profetizo, haja vida, haja milagres, em nome de Jesus. Venha uma intervenção do céu sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa, em nome de Jesus. Eu oro por projetos. Ori cantarabastere balabachaya. Deus, em nome de Jesus, desembaraça esses projetos, desembaraça essas vendas, para que esse projeto aconteça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desembaraça, deri cantarabacarabasteia. Envia recurso do céu, para que esses projetos aconteçam, em nome de Jesus glorificado, em nome de Jesus. Eu oro nessa hora, Pai, pela viagem da Judite, cobre a tua filha com teu sangue, leva em segurança, dá um tempo ali de experiências com Deus, tudo aquilo que acontecer naquele lugar, ela possa contemplar e dar a Deus a glória que é devida em todo o tempo, em nome de Jesus. Abençoa o seu voo, abençoa cada voo que a tua filha tiver de pegar, e que esse venha a ser um tempo de experiência profunda, íntima, com Deus vivo, em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos o nosso dia, mais um dia de jejum na tua presença. Nós consagramos nossas vidas diante do teu altar. Senhor, repreenda no nosso meio, nas nossas vidas, toda divagação de mente, toda lentidão, joga por terra, em nome de Jesus. Muitas das vezes o Senhor está falando, o Senhor está mostrando, dando direção, estratégia, mas o povo está dormindo, com lentidão, divagação de mente. Isso é demônio. O sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo toda divagação de mente na tua vida, em nome de Jesus. Tudo que quer roubar a nossa mente, roubar o entendimento da palavra de Deus, vai cair por terra, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, para sermos renovados, renovar nossa mente pelo entendimento da palavra de Deus. E eu denuncio nesta manhã o ladrão que vem para roubar a palavra, ouviu a palavra e em segundos já esqueceu aquilo que ouviu. Está denunciado. Isso é obra maligna, isso é Satanás. Em nome de Jesus, receba renovo de Deus na tua mente, em nome de Jesus, e tenha uma mente fértil à palavra de Deus, uma mente fértil a receber a palavra, a ouvir a palavra, a executar a palavra, e que o teu coração seja um coração fértil à palavra de Deus, a ponto de que a palavra
comece a dar fruto. Uma das coisas que Deus tem promessa esse ano para nossas vidas é que seremos movidos pelo poder da palavra de Deus, não movido pela opressão do inimigo, não movido pela opressão deste mundo tenebroso, não movido por aquilo que diz os nossos inimigos, não movido por aquilo que diz a situação ao nosso redor, mas movido por aquilo que diz a palavra de Deus. É a palavra de Deus que bate o carimbo final nas nossas vidas e não a situação trazida pelo inimigo. Em nome de Jesus, nós temos um rei, nós temos um Deus e o nome dele é Emanuel. O nome dele é Emanuel. O que é isso? Ele é Deus conosco em todo tempo, em todo momento. Eu creio assim e assim eu oro em nome de Jesus. Pega a tua água, vamos orar. Grande é o Senhor, poderoso e justo. Aleluias. Oh, xarabacalabasteia. Pega a tua água com fé e vamos clamar ao Deus vivo que venha ungir a nossa água para milagres e maravilhas, cura, libertação, em nome de Jesus. Pai, diante do teu altar, colocamos a nossa água. Senhor, coloca aqui uma gota do teu sangue sobre a nossa água, é suficiente para que aconteça em nós, na nossa casa, na nossa família, cura, milagres, sinais, maravilhas, para a glória e honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu consagro essas águas nas minhas mãos, na mão do teu povo. Eu consagro a ti, Pai, em nome de Jesus. E declaro sobre nós o poder do Deus vivo, que só Ele pode operar milagres e maravilha. Vem, Senhor, e nos abençoa, e nos dá vitória, e cura, libertação. Em nome de Jesus, amém. Toma desta água e seja curado, liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós temos um Deus que não cochila. Nós temos um Deus que não perde batalha. Nós temos um Deus que é grande, justo e fiel. Aleluias. Chegou o momento da palavra. Glória a Deus. Vou chamar a missionária Iranilda. Mais uma vez ela aqui conosco no quarto de guerra, de coração aberto, nos ajudando a fazer a obra de Deus. Deus é digno de toda adoração, de todo louvor. Me ajuda aí, intercessão pela internet dela, pela minha internet, pela nossa internet. Estamos aqui de plantão, na oração e na intercessão, trazendo o Shekinah de Deus para essa live, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Chamando a pregadora, aleluias. Deus, Ele é grande, tremendo. Glória a Jesus. Não estou te vendo. Arruma aí. Aleluia. Da senhora. Pai do Senhor, minha querida. Pai do Senhor, pastora Ana, tudo bem? Seja bem-vinda ao quarto de guerra mais uma vez, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Do povo de Deus nesta manhã, que estão ligadinhos nesta live, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus, e deixa Deus te usar. Para a glória dele. Porque eu sei que o Senhor, cada vez que nos junta, é um propósito dele e ele tem algo para falar para verdade, alguém. Eu creio. E a palavra dele é poderosa e alcança os corações. Amém. Aleluia. Pelo tema escolhido nesta manhã, o nosso socorro vem do Senhor. Eu creio assim. Se não for Ele nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Glória a Deus. O inimigo dorme
Ele está sempre investindo para tirar a nossa Fogo paz. nele. Ele Em nome de Jesus. para que nós possamos cair e desistir dos projetos de Deus. Mas ainda bem que o nosso socorro não vem de homem, Amém. vem de Deus. Do alto. Aleluia. Abra em Atos 9:25, porque Deus tem uma palavra para o teu Amém. coração. Eu creio. E a palavra vai dizer assim: tomando de noite, os discípulos misericórdia, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Este é o versículo que é o tema desta manhã. Desculpa. Quando nós vemos esse texto, para dar uma explicação sobre esse texto, a gente tem que começar do versículo 9, do capítulo 9. Capítulo 9, a partir do versículo 1, que vai dizer que o Senhor, ele aparece a um discípulo desconhecido chamado Ananias e diz assim: vai à rua chamada direita, onde está um varão chamado Saulo, pois ele te aguarda, para que você lhe ensine o caminho. Para chegar até o livramento, é necessário que nós conheçamos o caminho. Vemos que é a primeira coisa que o Senhor fala com Ananias: eu preciso ensinar o caminho a Saulo. Eu já tive um encontro com Saulo, agora eu preciso ensiná-lo o caminho. E nós vemos que o homem falho, a Bíblia diz que Ananias, ele questiona Deus, falando-lhe: há muitos nós ouvimos falar como esse homem é perseguidor daqueles que seguem a ti, de como ele tem carta dos principais magistrados para perseguir, prender e matar os teus servos. Era esta a visão que não só Ananias, mas todo aquele povo tinha de Saulo, o matador, o homem que pegava crente inocente e machucava e maltratava. Era este o legado que Paulo estava deixando pelas ruas. Mas eu acho perfeito que quando Deus tem um projeto na nossa vida, o começo dela seja um legado terrível, mas há um Deus que muda toda a nossa história. Eu creio. Aleluia. Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você vai lendo este capítulo, a gente vê o velho Saulo, um homem temido. Ele é um executor da Corte Suprema. Ainda é judeu, portanto, pode servir tanto ao Supremo Sinédrio, mas também ele é romano e pode estar a serviço do Império. Paulo tinha duas nacionalidades. Podia servir aos interesses de ambos os lados. E ele era o principal inimigo da fé cristã. Olha a qualidade que era esse homem. Um homem sábio, estudado, tinha duas nacionalidades, sabia falar bem, sabia se portar bem diante do povo. E o inimigo achava que agora eu encontrei a arma certa para destruir todos esses crentes. Mas o Senhor estava por trás trabalhando.
Nós temos que ter certeza que por mais que o inimigo queira destruir aqueles que amamos, aqueles que têm estudado, que são uma ferramenta na mão do inimigo, temos que ter fé que Deus vai chegar e transformar no instrumento do Amém. céu. Amém. Eu creio. Os esposos, os irmãos, por mais que ao nosso olho humano não vemos transformação, mas nesta manhã o Senhor vem dizer através da palavra dele, eu sei como chegar em cada um. Eu sei como atingir o coração e fazer uma mudança de dentro para fora. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado ao nome do Senhor. Atos 9 registra um encontro de Jesus. E agora, quando Jesus encontra a Saulo, nós vamos ver que ele foi escolhido a dedo por Deus. É. Ele foi escolhido a dedo, aleluia. O maior propagador da palavra de Deus. Ele ia se tornar de perseguidor do homem que mais matava e mais maltratava crente. Ele ia se tornar um homem que ia pregar o evangelho, ele ia chegar nos corações humanos, ia penetrar, porque ele se tornou um instrumento da fé cristã. Aleluia. Quando eu leio essa passagem, eu começo a entender que para Deus não tem pessoas má, pessoa que não tem jeito. Quando eu leio aqui, eu vejo que Deus, ele pega aquele que é instrumento do diabo e faz uma ferramenta gloriosa. Aleluia, eu creio. É a glória. E veja que Ananias, ele questiona, mas Deus diz assim, olha, Ananias, este é um vaso escolhido por mim. Aleluia. Glória a Deus. Este é um vaso qual você não vê nenhum futuro, mas eu vejo. Aleluia. Eu vejo um homem que vai mudar a história da igreja. Aleluia. Eu vejo o implantador de igreja, aleluia, glória a Deus. E quando nós lemos, vemos que o evangelho, a fé, ela saiu da Judéia para a Europa, para a Ásia, para o continente africano. E ele ainda se tornou o maior escritor. Esta manhã, que não há ninguém na tua família que Deus não possa te... Em nome de Jesus. Há ninguém que a palavra de Deus não possa chegar. Descanse, se aquiete nesta manhã, porque Deus vai marcar um encontro que ficará na mente dos teus para todo sempre. De alguém que é prostituto, de alguém que é drogado, de alguém que é perdido, se tornar pastor, se tornar evangelista da palavra de Deus. Porque essa é a maior prova de que Deus alcança o coração e transforma. Aleluia. E quando nós chegamos no versículo 9, no capítulo 9, o versículo 1, a gente vai entender que o primeiro livramento, ele começa para o povo de Deus. Verdade. Porque a carta que Paulo pega é para matar, é para destruir o povo de Deus. Estava certo em Damasco que aquele homem ia chegar e a destruição ia acontecer. Mas nós vimos que o primeiro livramento Deus dá, porque no meio do caminho de Damasco, oh glória, Deus encontra Saulo. Aleluia.
Glória seja dado ao nome do Senhor. E é lindo lembrar que a palavra de Deus diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzia e os conduzisse preso a Jerusalém. O capítulo 9 vai começando dizendo isso. Meu Deus, Paulo era aquele homem que tinha acabado de participar da morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá junto. O ódio dele era tão grande, mesmo ele sendo hebreu, que ele viu a morte de Estevão e não fez nada. Ele queria matar mais, porque até aquele momento ele era instrumento do inimigo. Aleluia, glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor, mas eu vejo Deus descendo para dar livramento àqueles que oram, àqueles que tinham aceitado o coração e estava em Damasco se escondendo para não morrer por causa de Paulo. Mas Jesus, ele chega no momento certo, na hora exata, e dá livramento. Eu creio assim. Eu creio. Jesus, que homem nenhum poderia parar Paulo, porque o ódio, o rancor estava dentro do seu coração. Era um inimigo trabalhando dia e noite, um ódio que não tinha explicação. Como poderia Paulo ter esse ódio de tanta gente se ele nem conhecia o povo? Era o inimigo trabalhando para destruir. Mas existe um Deus que trabalha por mim e por você 24 horas. Aleluia. Existe. Quando o inimigo prepara o caminho da destruição, ele prepara o caminho do livramento. Amém. Eu creio. Comigo hoje, durante a noite, ele preparou a desgraça, a derrota para os nossos. O Senhor amanhece o dia, destruindo os projetos dele e dando vida àquilo que nos... Aleluia. Pena você crer, acreditar e confiar neste Deus que você serve. Porque nem que seja no último momento vai vir dos... Aleluia! Socorro de Deus! Louvar. Aleluia! Quando você chega a partir do versículo 20, a Bíblia fala que Paulo começa a falar de Jesus com autoridade. E quem o ouvia ficava atônito e desejava matá-lo. Mas eu aprendo isso muito lindo. Ninguém mata vaso escolhido de Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele plantou uma vida muito mal. Ele fez uma plantação que, se fosse para ele colher, aquela seria a maior e melhor oportunidade que o inimigo encontraria para que Paulo ele começasse a colher o que ele plantou. Verdade. Mas eu acho porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a oportunidade de destruir quem lhe atingiu, mas Deus vê a oportunidade de transformar o ser humano e fazer dele uma ferramenta que seja usada. Deus não olha para o nosso passado e Ele quer nos julgar, não. Ele quer mudar a nossa história. Então,
passado foi um passado que hoje você se envergonha, não te preocupa. Deste passado, Deus vai fazer um legado espiritual que alcançará muitas pessoas. Amém, eu creio. É assim. Da tua boca, Deus vai usar para mudar vidas, mudar história, aleluia, libertar vidas que estão descendo a cova e que antes, se fosse o velho eu, você empurraria para a cova, mas hoje, com a transformação do Espírito Santo, você será aquele que dará a mão, arrancará do inferno e fará eles ter livramento, fará eles ter diante de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando nós chegamos no versículo 23, vai dizer que os judeus fizeram reunião para matá-lo. Enquanto Paulo estava matando, estava dando ordem para a prisão, ninguém quis matar Paulo. Ninguém fez reunião para destruir Paulo. É assim. Ora, Paulo estava pregando o evangelho e que fazem reunião para matá-lo. E a Bíblia frisa bem que eram os judeus. Era a mesma pessoa da nacionalidade dele. Queria matar sem motivo. Queria matar alguém que estava libertando as almas do inferno. Fazia reuniões. Aleluia. Porque você vai ver na palavra de Deus dizendo isso. Que eles faziam reunião. Mas eu acho perfeito. Enquanto alguém prepara um grupo e faz reunião contra a nossa vida, Deus está presente. Eu creio. Nós estamos, mas o Senhor está lá como representante fiel de mim e de você. Ele está vendo toda a reunião. Aí ele desce com socorro para nos dentro. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vê os projetos feitos na reunião. Aleluia, glória a Deus. Ele vê como foi projetado e ele vai e diz assim, com esse ninguém mexe, é meu. Aleluia. Ah, tá. Eu escolhi a dedo, o investimento foi muito caro e eu não posso deixar o inimigo destruir. Aleluia. Aleluia. Ao nome do Senhor. Era tão sério o desejo do inimigo agora de matar Paulo, porque a Bíblia diz que eles nem comiam e nem dormiam de dia e de noite, preparando cilada para matar Paulo. Veja que coisa terrível. Aleluia. Mas há socorro do céu. Eu creio. Aleluia. Enquanto estava desgastando o seu corpo físico, sem comer, sem dormir, nem de dia nem de noite, preparando o mal, o céu estava preparando socorro. O céu está preparando socorro nesta manhã. Eu creio. Eu creio, Senhor. Não te preocupa que o socorro vai vir. Aleluia, glória. Em nome de Jesus. Ainda seja difícil, ainda
que o decreto que foi dado pelo inimigo é de destruição. Ainda que os teus olhos só estejam vendo a derrota, mas nesta manhã o Senhor manda uma palavra para ti dizendo: eu sou socorro. Amém. Eu creio, é assim, Senhor. E socorro de Deus é coisa Amém. boa. Eu creio. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus prepara socorro mesmo que aos olhos do homem não é necessário. Aleluia. Porque para aqueles homens que queriam matar Paulo não era necessário socorro. Era uma vingança pelas muitas mortes. Mas Deus queria dar socorro. Amém. Aleluia. Dar livramento a ele. Por isso que o Senhor diz que prepararam um cesto e desceram pelo São fortes. glória seja dado ao nome. Como seria esse cesto para sustentar o peso de um homem descendo de um muro? Não importa. Ainda que aquele cesto fosse de papel, ele não se rasgaria para Paulo cair. Não. Porque naquele cesto quem sustentava eram as mãos de Deus. Era ele quem ia descendo Paulo, porque era necessário haver socorro para alguém que foi escolhido por Deus para libertar as almas que estavam. Aleluia! Glórias! Ao nome do Senhor. Quando você vê lá no Salmo 121, vai dizer que o salmista, ele escreve que alguém ia descendo aqueles montes. E ele começa a imaginar que naquele caminho havia muitas mortes, havia ladrões, havia saqueadores. E ele ia descendo do templo sozinho, olhando aqueles montes. E eu creio que pela fala dele naquele versículo, ele teve medo, ele temeu. E a Bíblia diz que ele diz: eleva os meus olhos para os montes. Da onde vai vir? Aleluia! Aleluia. Creio que dentro dele o Espírito Santo diz: o teu socorro não está em uma árvore que tu tivesse. O teu socorro não está na companhia de alguém. Mas o teu socorro está em mim. Amém. Aleluia. E ele grita: o meu socorro vem do Senhor. Não há socorro em outra porta. Não há socorro em outra fonte. Aleluia, glória a Deus. Não há socorro em pessoas que têm nome. Não há socorro em família. O nosso socorro vem dele. Somente do céu é que vem o socorro. Aleluia, glória a Jesus. Você não vê ele dizendo: eu olhei para a promessa e veio o meu socorro. Você não vê ele dizer: eu olhei para o meu amigo e veio o socorro. Mas ele vai dizer e testificar: o meu socorro vem do Glória a Deus. Eu creio assim. Aleluia. Aleluia. Então, nesta manhã, esta palavra vem trazer segurança para mim e para você. Esta palavra vem trazer a certeza que não há fonte melhor do que o céu para liberar socorro. Aleluia. Não há caminhos que possa liberar socorro, mas o céu libera socorro. Aleluia. Aleluia.
nesta manhã. Descanse nele, acredite na promessa dele, acredite que ele trabalha, não fique pasmado, inquieto, não fique ansioso, não, porque o teu socorro vem dele. Mas, irmã, é na minha empresa que está um vento forte e o teu socorro vem dele. Irmã, é no meu casamento que está havendo uma destruição, mas o teu socorro vem dele. Aleluia. Irmã missionária, o meu filho está nas drogas, mas o teu socorro vem dele. Aleluia, glória a Deus. Missionária, a porta se fechou, mas o teu socorro, Jesus como socorro. Você já ouviu nesta manhã que ele não só abre porta onde tem parede, mas ele abre até onde não existe. Sim, aleluia. Eu creio assim. Aleluia. Ainda diz a existência, o que não existe. Aleluia. Teu livramento depende de algo. Ele diz nesta manhã, mas eu trago a existência o que não existe para socorro. Aleluia. Você formar alguma coisa, qualquer projeto do que já tem um ponto é fácil. Mas se formar um projeto do que não existe, isso é coisa para Deus. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. O nome dele. Então, esse Deus que nós pregamos, esse Deus que todas as quartas e sextas a pastora Ana está aqui, tentando firmar no teu coração, que você só precisa crer, acreditar, depositar a tua fé, a tua confiança nesse Deus que traz a existência o que não para poder entrar na tua casa, entrar na tua família, entrar na empresa, entrar e transformar todas as coisas. Aleluia! Nós não falamos de um Deus que faz as coisas pela metade. Não. Nós conhecemos um Deus que ele começa a trabalhar no começo, no meio e no fim. Aleluia! Para no meio do projeto, somente porque tu pecou, somente porque o inimigo, ele encheu a tua mente e tu decidisse desistir. Não, ele continua trabalhando no projeto para que se levante, tenha força e comece de onde parou, porque Deus não deixa você. Verdade. Deus poderia ter desistido de Paulo por causa... Paulo, ele teve uma infância, uma mocidade, estudando a palavra aos pés de Gamaliel, estudando a Bíblia, estudando as leis, e começou a ser um matador de gente. Deus poderia ter desistido, mas Deus não desiste do projeto. Meio a caminhada, o inimigo minou. O inimigo resolveu minar e a pessoa resolveu dar lugar, mas Deus não desiste. Aleluia. Senão ele tinha dado Paulo. Mas Deus não desiste. Aleluia. Que não vai ter jeito nesta manhã como boca de Deus. Eu vim te dizer, vai haver socorro, vai haver livramento, vai haver mudança. Vai haver, porque o teu Deus não desiste de projeto. Eu creio assim, glórias. Não desiste enquanto tiver alguém intercedendo. Enquanto tiver alguém na brecha, ainda que o inimigo lute, mas Deus não vai deixar a mão haver destruição, haver morte sem Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Deus não desiste da tua Amém. família. Eu creio. Deus não desiste da tua Amém. vida. Glórias. Descansa esta manhã, porque Ele não vai desistir do projeto. Ele não vai desistir, porque desde a fundação do mundo, Ele já tinha escrito o teu futuro. Aleluia. Ainda que hoje você não esteja vendo nada, mas o projeto está lá escrito pela mão de Deus. Ninguém rasga, ninguém rasga, não morre ninguém. Aleluia, glória a Deus, porque o projeto e a escolha foi dele. É a palavra dele que nos diz: não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você. Aleluia. É que ele escolhe e depois desiste. Desiste nada. Vai criar um caminho, uma situação como ele criou com Paulo, para que reconheça o seu poder e comece a usar com poder nesta terra. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Então, guarda a palavra nesta manhã, que quando todas as portas fecharem, quando o caminho que você escolher não tiver saída, de Deus vai descer socorro. Eu creio. Está com socorro, Amém. com livramento, com o que é necessário para que você se torne o instrumento que Ele quer. Eu creio. Então, não desista. Não se preocupe. Tudo que eu e você temos está na mão dele. Ele sabe como fazer. Ele sabe como chegar. Ele sabe como a situação. Mas que o socorro dele nunca falha. Amém? Aleluia. Eu a todos nesta manhã. Glória a Amém. Deus. Aleluias. Bendito Glória a seja Deus. E o lindo é que o Deus de Paulo é o nosso Deus hoje. E sempre é o mesmo. Ele não falha. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus grande. Que Deus tremendo. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma palavra para a gente mergulhar nela e esperar acontecer os milagres. Glória a Deus, missionária Iranilda. Glória a Deus. Porque há momentos nas nossas vidas assim, que a gente está em momento de aflição, precisando de socorro, como fazer, como agir, de repente vem o socorro de Deus. É verdade. E o socorro de Deus, ele vem através das nossas atitudes de oração e de jejum. É verdade. Deus, glória a Deus. Tremendo. Obrigada, minha querida, por estar aqui conosco mais uma vez. Glória a Deus. A presença de Deus está tão grande, envolvente aqui nesse lugar, que se tivéssemos tempo, iríamos até mais. Mas Deus é tremendo. O importante é pegarmos essa palavra e deixar aqui dentro. Como turbilhão, né? Amém. Como turbilhão, a palavra de Deus tem que estar dentro de nós. Glória a Deus. Gratidão Aleluia. pela tua vida. E até a próxima vez, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Eu creio no poder dessa palavra. Glória a Deus. Também. Deus te abençoe, minha querida. Fica na paz. Amém. Aleluia. Amém. Pai do Senhor, povo. Pai do Senhor, obrigada. Deus abençoe a tua vida. Amém. Nosso Deus é grande. Aleluia. Nosso Deus é grande. Como foi ministrado, como foi falado. Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é tremendo.
E aquilo que Deus falou que Ele vai fazer nas nossas vidas, Ele vai fazer. Socorro de Deus. Quando ela ministrava a palavra, eu pude imaginar aquilo que nós temos vivido, o passado, no nosso dia a dia. É uma turbulência de um lado, uma turbulência do outro lado, e a gente pedindo para Deus socorro, e o vento soprando contra as nossas vidas. E muitas das vezes nós perguntamos o que eu vou fazer em uma situação dessa, no meio de um vento tão forte. O que eu faço, Senhor? Se prostre diante do altar de Deus, porque o socorro virá. E você pode falar para Deus, assim como o Senhor socorreu Paulo. Os homens respiravam morte, homens cruéis, para matar e destruir a vida de Paulo. Mas imagina isso, em meio à correria para alcançar Paulo. Naquela correria, Paulo fugindo, correndo, para não ser alcançado por aqueles homens. Do céu desceu um cesto, do alto, de cima de um muro alto, veio o cesto. Paulo entrou nesse cesto, puxaram o cesto e os homens não conseguiram alcançar Paulo. O Deus que fez isso no passado, Ele faz isso hoje. Eu vou orar agora para encerrar, mas aquilo que foi ministrado, eu profetizo na tua vida, eu profetizo na tua casa, nas tuas finanças, na tua saúde, na tua família, no teu ministério ou nos teus projetos. Raikonda Rabalaia, haverá socorro de Deus para a tua vida. O mesmo Deus que olhou Paulo naquela agonia, naquela aflição, sem saber o que fazer, como sair. Deus mandou socorro. Deus manda socorro para a tua vida nesta manhã. Basta você crer, basta você se posicionar diante de Deus e crer que o Deus do apóstolo Paulo é o mesmo. Ele não mudou, ele não envelheceu. Deus não quebra aliança. Nós que quebramos a aliança com Deus, mas Deus mantém o mesmo poder. Ai, condarabalabasteia, o mesmo amor. Deus não esquece de você. Acorda. Deus não esquece de você. E nesta manhã eu denuncio, no nome de Jesus, todas as mentiras do diabo na tua mente. Todas as mentiras que Satanás vem trazendo, falando que você é esquecido, que você é abandonado, que para todo mundo dá certo, mas para você, olha o perrengue, olha como é a sua vida, é mentira do diabo. Eu denuncio as mentiras de Satanás contra a tua mente, contra a tua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo, onde você estiver, tenha certeza, receba convicção. Você nasceu para dar certo. Rica Labacaia. E o projeto que Deus tem para a tua vida, se você se posicionar, se você crer, não há inferno, não há demônio, não há obra das trevas, não há inveja, macumba, feitiçaria, obra do inferno que possa destruir os planos e os projetos que Deus tem para a tua vida. Jeremias 1 diz, olha, você ainda estava sem forma no ventre da tua mãe. Você não tinha forma ainda. Ei, mas eu te escolhi, te separei para ser meu, para ser profeta entre as nações. Chamado de Deus estava sobre a tua vida desde quando nenhum homem havia te conhecido, nem um exame, ninguém, só Deus. Então, é chamado de Deus. E todo homem e mulher que tem chamado de Deus, que Deus tem propósito para a sua vida, passamos sim por dificuldades. Ouricantarabacarabalaia,
Passamos, sim, por momentos que parece que é o fim. Aquilo na vida do apóstolo Paulo seria o fim, se não houvesse uma intervenção sobrenatural de Deus. Xadarabacalabaçô. Mas houve uma intervenção sobrenatural de Deus. O escape veio. O escape veio. Imagina você testemunhando. Eu estava assim, passando por essa situação, por esse momento difícil na minha vida, mas Deus enviou escape. Deus enviou livramento no meio dessas guerras. Imagine você testemunhando no meio dessas guerras. Imagine se você, o teu testemunho edificando outras vidas. E eu te digo nessa manhã, em nome de Jesus, com a experiência de vida com o Senhor, isso vai passar. É só um momento. Imagina Paulo, depois que desceu lá do outro lado da cidade, livre da morte, escapou. Imagina Paulo agradecendo a Deus, agradecendo aos irmãos que foram canais de Deus para tirá-lo do cerco da morte. Assim será com a tua vida. E como mulher de Deus, eu te digo, esta luta não vai te matar, não vai te destruir. Os inimigos não vão prevalecer sobre as nossas vidas, porque conosco está o braço forte do Senhor. Eu nunca ouvi falar de Gênesis e Apocalipse, que Deus entregou o seu filho, que teme, que anda na sua presença, nas mãos do inimigo, rabacalabasteia. Mas, ao contrário, a Bíblia diz que os nossos inimigos perecerão como gordura de cordeiro, diz a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se renda diante do altar do Todo-Poderoso, se renda diante do altar do Senhor, consagrando a tua vida na presença de Deus. Apóstolo Paulo, depois que teve um encontro com Jesus Cristo, Paulo teve uma vida de consagração, Paulo teve uma vida de oração, Paulo teve uma vida na presença de Deus. Paulo não tinha uma vida de oba-oba. Paulo não tinha uma vida de qualquer jeito, uma vida torta. Não. Paulo tinha uma vida consagrada diante do altar de Deus. Por isso era a tamanha fúria do inimigo contra a vida dele. Mas por isso que Paulo experimentou grandezas, maravilhas, sinais de Deus ao seu favor. Ori canta labasteia. Você tem pai. Você tem um pai. A Bíblia diz assim: Abraão era um só. Ei, Deus não precisa que você dê um empurrãozinho nele para ele fazer maravilhas a teu favor. É só necessário se consagrar diante do altar de Deus e crer. Porque Abraão era um só. Quando Deus escolheu Abraão, separou Abraão, fez de Abraão pai de nações. Mas ele era um só. Às vezes você fica pensando, se eu tivesse mais alguém, se eu tivesse um pai, se eu tivesse mais pessoas comigo, se eu tivesse isso. Ei, Jesus é suficiente na tua vida. O sangue de Jesus é suficiente sobre nós. A Bíblia diz, Abraão foi justificado pela fé. É isso que Deus quer de mim, de você. Se consagre diante do altar de Deus e viva e veja portas se abrindo a teu favor. Veja muralhas caindo por terra. Veja escape de Deus vindo do alto para a tua vida. E para de esperar no homem. Para de esperar no ser humano. Espera na direção certa. Na direção certa. Porque Deus não erra. Deus não falha. Então, vamos nos posicionar diante dele. Consagração, jejum, vida no altar, santificação. Busca constante no altar de Deus até que ele venha. Até que ele venha.
Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Presença gloriosa. É uma presença que cura, então recebe cura. É uma presença que abre as portas dos milagres para nossas vidas. Então recebe milagre de Deus para a tua vida em nome de Jesus. É uma presença de Deus em nós que coloca o inimigo para correr por 7 caminhos. Xadaribalabastea. Recebe esta palavra de poder nesta manhã sobre a tua vida. O inimigo não vai prevalecer sobre nós se estivermos com as nossas vidas no altar de Deus. Tem socorro para você. Tem socorro para sua casa. Tem socorro hoje para a tua família. Não saia do altar da oração. Não saia da fila dos milagres. Não saia. Você não sabe quanto tempo falta para que as portas se abram, para que o milagre aconteça. Então, se posiciona como soldado de Cristo e viva os milagres que Deus tem para a tua vida. Assim como o apóstolo Paulo deixou um grande legado para nossas vidas, que não dá para esquecer nunca. É isso que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Então, vamos construir um grande legado para a glória de Deus, para que vidas, através do nosso testemunho de vida, através da nossa história, nossa caminhada com Jesus, sejam edificados na sua fé. Em nome de Jesus, glórias. Senhor, a tua presença aqui está grande, gloriosa. Obrigada, obrigada, Jesus, pela tua presença em nós. E nesta hora eu quero te agradecer, Jesus, por saber que nós somos o seu povo, que o Senhor cuida, somos a sua herança, povo escolhido de Deus na terra para as boas obras. Deus, obrigado. Deus, obrigado. E nesta hora, abençoa este povo que ouviu a tua palavra e faça com que a tua palavra dê fruto a 100 por 1 nas nossas vidas e que o teu nome em nós seja exaltado, glorificado. Em nome de Jesus, ajuda-nos na nossa estrada de vida, construímos um legado para a glória de Deus. Balassuri canta labasteia. Que o nosso testemunho de vida, Pai, edifique outras vidas para o louvor da tua glória em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, leva o teu povo para um dia de vitória na tua presença. Leva o teu povo, Senhor, a viver maravilhas, milagres. Oh, Deus, isso sendo consequência da nossa caminhada com Deus, da nossa consagração de vida com Deus, em nome de Jesus. O Senhor não nos chamou, não nos trouxe para fracasso, para derrota. Não, o Senhor nos chamou para caminharmos contigo em vitórias. E eu creio, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo poder desta palavra se cumprindo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. E eu te envio para um dia de vitória debaixo do poder dessa palavra, em nome de Jesus. Que o Todo-Poderoso te abençoe, que o Todo-Poderoso faça resplandecer sobre você o rosto dele. Oh, glória! E por onde você passar, seja reconhecido como um povo bendito de Deus na terra. E que Deus faça com que os nossos inimigos fujam do nosso caminho por 7 caminhos, como gordura de cordeiro derretendo debaixo do fogo e do poder do Deus eterno, em nome de Jesus. Senhor, abençoa esse povo. Leva esse povo, teu povo, a um caminho de milagres, de maravilhas, escape e livramento, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, povo de Deus, povo escolhido de Deus na terra. Se o Senhor permitir, estaremos aqui na próxima sexta-feira, declarando que temos com Deus vivo uma aliança.
Deus em Cristo te abençoe. Ama a tua vida. Um beijo no teu coração. Deus é fiel e bom.